Olá, meus amores! Eu trouxe a Alice, que tá miando brava, porque eu peguei ela no colo pra me redimir dos meus problemas técnicos que me fizeram chegar atrasada. Mas agora a gente vai começar a falar... Gente, ela ficou brava. Ela não quer que eu tire o livro debaixo dela. Mas Alice... Ela deitou em cima do meu livro. E agora? Mari linda... Gente, hoje eu estou no clima do stand-up comedy, então vocês vão ter que me perdoar aqui, que eu tô cheia da energia muito louca. Espero que eu consiga, enfim, deixar a live fazendo algum sentido. E atendendo a pedidos, a gente passou a live para as 9 horas, porque eu tenho muito orgulho de anunciar que a maior parte das pessoas que interagem aqui com a gente com esse assunto dorme cedo e acorda cedo, e isso faz muito bem para a saúde. Então aqui vai um diagnóstico muito importante: dormir cedo e acordar cedo faz bem para a saúde. Para além disso, vou fazer um parênteses aqui. Tudo bem que não precisa dormir cedo e acordar cedo, de repente a sua rotina não permite, mas é bem importante que você preste atenção no tempo do seu sono. Esses dias a gente falou sobre isso e é uma coisa bastante interessante o quanto cada um de nós olha pouco para o ciclo do próprio sono e percebe como que a gente funciona, melhor ou pior, e o quanto a gente ignora que o sono, ele pode nos dizer se nós estamos indo pelo caminho meio errado, ou se tem alguma coisa estressando muito, se tem alguma coisa que precisa ser resolvida e que o nosso corpo tá ali chamando, tipo assim, ó, resolve isso aqui, que não tá legal, através do nosso sono. Ou dormir pouco ou dormir muito são dois indicadores de que alguma coisa pode estar errada. E assim, caso vocês escutem isso, né, de alguém, uma pessoa falando assim, nossa, eu tenho dormido pra caramba, com muita frequência, né, não é necessariamente só um final de semana, pode ser pontual, mas com muita frequência, isso é um dos sintomas de depressão. Eu vou falar um pouquinho sobre isso em umas outras lives aí pra frente, mas já fica a dica. Lu, linda! Gente, eu vou fazer uma pausa aqui, que a gente tem uma visita aqui vindo do outro lado do mundo. É um grande prazer ter você aqui, Rafa, Mari, tá todo mundo entrando por aqui. Um beijão pra vocês. E hoje eu preparei um tema super especial, porque ontem foi um tema técnico. Então hoje a gente merece um papo mais leve, um papo mais descontraído. E eu ia trazer o diagnóstico empresarial, e aí falar um pouquinho sobre o diagnóstico da pessoa física, mas eu decidi inverter. E aí eu trouxe para vocês uma recomendação de livro, que é de uma das minhas autoras preferidas, a Marian Keyes. E esse livro chama-se Dando um Tempo, mas o livro mais famoso da Marian Keyes se chama Melancia. E a maior parte das pessoas morre de rir que eu tenho livros chamados Melancia, Sushi, Férias e coisas desse tipo, e os considero tesouros pessoais. Eu vou dizer aqui pra vocês o porquê. Desde muito pequena, eu sempre gostei de ler livros que contassem histórias de pessoas comuns. Passou uma nave espacial aqui na minha casa. E existe uma razão pra isso. Muitas vezes a gente lê livros mais pesados, né? Lê livros tipo clássicos, né? Aqueles livros que foram escritos para contar uma lição. E eles são muito maravilhosos, eles são densos, tem muita filosofia dentro deles, é muito gostoso ler e discutir sobre essas histórias. No entanto, existem outras histórias mais leves que, por mais que pareçam coisas meio água com açúcar, né? Que nem a gente chama, elas guardam uma sabedoria universal que às vezes a gente ignora, que é o fato de que nós temos padrões de comportamento. Nós temos padrões de personalidade e temos padrões de comportamento. E muitas vezes, sim, nós aqui, queridos facilitadores, coaches, treinadores, enfim, embora a gente tenha variantes de profissão, tecnicamente o que a gente faz mesmo é ouvir uma situação vinda de alguém e trabalhar com essa pessoa para que ela resolva aquela situação da melhor forma. Então, se for uma situação empresarial é na consultoria, se for uma situação pessoal é um coach, se for uma situação em grupo é uma facilitação, tem de tudo. No entanto, o que eu percebo e que a gente sempre comenta aí, traz, acaba construindo juntos em grupo, é que falta muito pra gente hoje em dia esse conhecimento sobre a diferença da personalidade de cada um
e a diferença do comportamento de escolhas, sabe? Aquela diferença, assim, do que você é, do que você faz e daquilo que você escolhe fazer, para além do piloto automático. E por que tudo isso tem a ver com diagnóstico? Gente, se vocês soubessem, uma das coisas que eu mais escuto é assim, ó. A pessoa começa a contar pra você uma história, ela tá tendo um problema. Esse problema envolve outro ser humano. Sempre envolve outro ser humano. Porque nós temos problemas relacionais. E assim, a professora Lúcia que fala bastante sobre isso, né? Ela falou, eu desafio vocês a escolher um problema do mundo que não tenha por trás, assim, depois que você cava, que você não acha o egoísmo no medo, sabe? Assim, aquela pessoa pensando na não realização do maior medo dela. E isso não existe. Normalmente a gente acha ele, é só procurar. Só que o que é legal? É legal que a pessoa que tá te contando a situação dela ali, né? A pessoa tá conversando com você sobre o problema dela. Ela quer que você faça um diagnóstico da outra pessoa. Isso, assim, é incrível, né? Por quê? Porque ela, na verdade, tá tentando entender a outra pessoa. E aí, muitas vezes, o pessoal me fala isso. Eles falam assim, mas todo mundo só vem falar as coisas porque quer saber quem é o culpado, né? Porque quer saber se o outro tá errado, porque quer jogar culpa no outro, quer pintar o outro de vilão. Não necessariamente. O que acontece, pelo menos assim, na minha experiência, e o pessoal com quem eu converso bastante, a gente percebe bastante isso, é que assim, existe um lado, curiosamente, da nossa inteligência que vem sendo negligenciado. E este é o lado racional. Parece que as emoções, a razão e a emoção, assim, elas não estão conseguindo encontrar aquele ritmo da polaridade, que caso você não tenha visto a live de polaridades, por favor, faça isso, vai mudar a sua vida. Aquele ritmo de colocar razão e emoção de um lado e de outro e buscar esse movimento, né, que vai trazer mais equilíbrio para nossa vida. Então, aparentemente, ultimamente se fala sobre inteligência emocional aos píncaros e a gente tá esquecendo de que as pessoas têm razão. Tipo, as pessoas precisam compreender de forma lógica como age outra pessoa. E aí, vamos lá, eu vou trazer um case aqui pra vocês, que é, na verdade, o case que se trata aqui, esse livro. O que a gente faz quando aparece ser humano 1, casado com ser humano 2, ser humanos brigam, ser humano 2 acha um ser humano 3, ser humano 3 tá com problemas com ser humano 4 e 5, e aí tá triste, e daí decide ficar com ser humano 2, sabendo que ser humano 1 existe. E, gente, no meio de tudo isso tem tanta gente que a gente olha e fala, eita, agora eu não sei mais o que eu faço. Porque assim, se antes você tinha claramente, né, se alguém te apresenta uma história e você faz lá, herói e vilão, né, monstro e não monstro, sei lá, como é que as pessoas normalmente fazem essas categorias. Se a gente separa as coisas dessa forma, não tem como enquadrar todo mundo. Aí você fala assim, tá, mas o cara traiu, então o cara tá errado. Ah, mas a outra brigou, então ela terminou, então o cara não tá errado. Ah, mas você tá errado porque você sabia que o cara tinha brigado com a mulher, mas era casado. E assim, o negócio toma uma proporção que a gente já não consegue mais, de uma forma simplista, dar um diagnóstico para aquilo. Porque você não consegue mais saber onde aquilo começou. Não tem como, você começa a voltar e você vai achar o problema de infância do cara com a mãe, da mulher, com o pai, da briga que teve com o filho, e aí chegou na terceira pessoa que teve problema com a quarta pessoa, e se for voltar, você vai voltando, e aí eu acho que foi por isso que inventaram a constelação. Aliás, aqui falando com vocês, eu acho que eu descobri por que inventaram a constelação. Cansei só de ver essa dinâmica. Gente, vocês têm noção? Isso aqui, ó, minha vida. Eu sou essas dinâmicas todos os dias. E o divertido é justamente que você consegue mostrar, ou quando você consegue mostrar é que é divertido, né? Divertido num sentido bom, num sentido de que a gente cria uma maturidade interessante nas pessoas, quando a gente consegue mostrar esse cansaço. É tipo assim, se você quiser procurar o culpado, se você quiser jogar o erro no outro, se você quiser achar alguém só pra despejar teus problemas, você não vai achar.
Porque você vai ter que criar uma história tão maluca pra você mesmo, pra se convencer de que você é o bonzinho e o outro é o vilão, que isso vai te fazer mal. Então, não façam isso. No entanto, há quem faça, né? E aí a gente acaba ficando no meio disso e a gente acaba, como profissional, sendo orientado a não dar diagnósticos sobre outras pessoas. E aí eu vou fazer um convite pra gente abrir uma discussão sobre esse assunto, porque eu, da minha parte aqui, de uma pessoa que estuda comportamento humano, então eu estudo treinamento de comportamento humano, eu sei que muitas vezes faz muita diferença você contar pra outra pessoa, né, pra pessoa que eu tô dialogando, qual é o comportamento da pessoa de quem ela está reclamando. Faz muita diferença você trazer essa pessoa com cuidado, com sabedoria e explicar pra ela, falar assim, ó, se essa pessoa estiver se sentindo desse jeito, como que você age? Se essa pessoa fizer isso, como que você age? Se essa pessoa precisa de um tempo, como que você respeita? Se essa pessoa tiver passado por XY situação, você perdoaria? Enfim, você vai trazendo daquela pessoa com quem você está dialogando uma conexão diferente com aquela situação e muitas vezes, o que é muito interessante, essa pessoa com quem você está dialogando chega à conclusão de que, na verdade, o problema está sendo causado por uma diferença de expectativas. Então, cada uma das duas pessoas espera algo daquela relação que está incompatível, né? E que a coisa mais inteligente a ser feita é desmanchar aquilo e cada um seguir seu caminho. Porque senão as pessoas ficam se prejudicando. Isso é muito comum, muito, muito, muito comum. Muito mais do que eu gostaria de chegar aqui para vocês e dizer. E é por isso que a gente vem falando cada vez mais sobre relacionamento. Porque anda bastante difícil falar sobre diagnóstico empresarial, falar sobre mudanças, falar sobre spin-offs, falar sobre tudo que eu venho tratando aqui com vocês nas lives, sem falar sobre essa dinâmica de relacionamento. Então, o que acontece? Oi, 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 oi! Ai, que delícia vocês por aqui. Agora que eu dei uma olhada aqui, Bruno, Sheila entrando, Rafa, Ju. Sejam bem-vindos. Eu que adoro ter vocês por aqui. E, bom, chegou na hora que eu tava falando aqui de dinâmicas de relacionamento. Podem contar os causos que hoje a gente tá aqui no stand-up. Então, assim, gente, o que acontece? Muitas vezes a pessoa me liga, ela fala assim, eu vou ter uma reunião agora com fulano, o que eu falo? Aí eu aqui respondo, né? Falo assim, não fala nada, né? Ouve a pessoa, deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa trazer pra você o que ela precisa trazer, enfim. Digere um pouco o que aquela pessoa tá te trazendo, reflete um pouco sobre isso. Reflita, né? Reflete a outra. Eu tô louca hoje, gente. Reflita um pouco sobre isso antes de responder. O que a pessoa faz? O contrário, né? Obviamente, a pessoa lá descasca tudo que ela tem que falar, tudo que tava engasgado. Aí ela chega pra mim e fala, falei. Falei porque tava engasgado. E assim, o que a gente vai fazer, né? É isso que acontece quando as duas pessoas, elas têm um problema diferente a ser tratado e elas precisam tratar aquilo antes de conseguirem dialogar. Isso acontece muito, muito, muito em briga de sócios, né? Então, esse é um tema, sim, empresarial também, né? Porque, afinal de contas, a gente tem relações humanas, relações interpessoais para todo lado. E acontece, inclusive, em problemáticas entre os funcionários e a liderança, ou entre pares, né? Existe gente que é excepcionalmente competitivo, tem gente que é um negócio assustador. E aí o líder, ele precisa saber trabalhar essa competição para gerar energia naquela pessoa sem destruir a equipe. Isso não é algo simples. Então, é interessante trabalhar com aquela pessoa. Então, por exemplo, se eu estiver no treinamento desse líder, não dá pra eu só falar pra ele ali, vomitar pra ele tudo que ele tem que fazer. Por quê? Porque a outra pessoa, ela precisa ser compreendida. A gente precisa entender o que tá causando
esse despertar, esse gatilho da competição nele. Então eu preciso sentar com esse líder, falar pra ele, ó, pessoas competitivas, normalmente são competitivas, porque tem XY caso lá na família ou nesse histórico, é bom que a gente descubra. Se isso tá acontecendo, precisa agir de outra forma. Eu preciso trazer a outra pessoa pra conversa. Só que eu preciso trazer a outra pessoa pra conversa sem transformar aquela pessoa num monstro e a pessoa que tá dialogando comigo no Deus encarnado, gente. Porque é isso que tá dando errado. Então, assim, ó, eu falei pra vocês que eu tava num espírito meio enlouquecido hoje, porque eu percebo quando isso machuca. E aí, sabe o que acontece? Com muita frequência é assim. Você tá aqui conversando com a pessoa. Aí a pessoa tá aqui contando pra você, e isso acontece muito quando o caso é romântico, né? Então, assim, a pessoa tá aqui contando o que o outro aprontou. Aí eu tô ouvindo e eu tô aqui metendo pau no outro. Tô, ó, falando que ele é um lixo, falando coisa e tal. Agora pensa assim, gente. Vamos fazer um exercício de empatia aqui, vou treinar isso com vocês. Imagina que eu, Larissa, tô aqui chorando, fazendo a live chorando porque fulano terminou comigo. Aí vocês estão aqui querendo me consolar. Vocês viram pra mim e falam assim, Larissa, não liga. Fulano terminou com você porque ele é um lixo, porque ele é ruim, porque ele não te merece, porque ele é um canalha, porque é isso. E esse, ó, joga ele lá embaixo. Mas atenção, prestem atenção. Não é sobre o que é racional. É sobre o meu sentimento. Então, quem precisa ser racional nessa situação? Vocês, porque eu tô aqui chorando, certo? Então, vocês vão racionalizar que, no meu sentimento, eu estou apaixonada. Eu amo aquela pessoa. Aquela pessoa não quer ficar comigo. Logo, eu me sinto mal. A autoestima tá lá embaixo. Se você disser que este cidadão que eu coloquei acima de mim é ruim, o que eu sou? Pior. Aí, ao invés de você levantar a minha autoestima e me ajudar a superar o cidadão, você fez o quê? Derrubou ainda mais minha autoestima e agora tudo que eu quero na vida é conquistar aquele cidadão pra provar que eu tenho um mínimo de valor, que eu valho alguma coisa e que eu não sou o cocô do cavalo do bandido, que eu acho uma expressão muito engraçada. Ela sempre aparece nas frases e eu acho ela divertida. Então, eu trouxe esse exemplo pra mostrar pra vocês o quanto uma frase, né, dita, essas frases feitas que a gente ouve, ditas de forma automática, podem agir de forma completamente contrária à situação com a qual a gente está lidando. E tudo isso por quê? Porque a gente quer dar um diagnóstico para todos os milhões de casos que existem e que a gente não estudou e que a gente não está apto a falar sobre, né? Sem pelo menos tentar entender ali com mais profundidade. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Treinar o ouvir para compreender, não para responder. Isso só as pares e hierarquias. Exatamente. Existe a questão do espaço da empatia, né? Eu dei muita risada que tem um instituto, acho que chama Instituto IE. Eu preciso confirmar isso pra vocês. Mas é uma menina que eu acho ela muito legal. Ela fala que existe o abominável homem IBGE, que é a pessoa que dá estatísticas, né? Aí existe o abominável homem, o meu é pior que o seu, que é aquele que você chega com uma dor e ele te conta um caso que ele sofreu mais. E existe o abominável homem, alguma coisa de solução de problema. Eu esqueci esse terceiro. Se alguém aí souber. É famosinho esse vídeo, é bem legal, é um TED que ela fez. E assim, com muita frequência, é exatamente o que a gente tem. A gente traz um problema pra alguém, e aí essa pessoa começa ou a dar solução, ou a dar estatística, tipo, não, mas 70% das pessoas passam por isso, e daí elas, enfim, trazem aqui vários números, várias coisas que todo mundo passa, então, tipo, todas as suas primas passaram. Ou ela começa a dizer que ela passou por uma situação pior e que você vai superar, e tipo assim, simples, na forma simples de dizer, tudo isso significa, cara, eu sei que você tá sofrendo aí, chora mais um dia e daí supera. Deixa eu ver aqui, o emocional não consegue entender a racionalidade, é complexo. Então, são os lados do nosso cérebro dialogando, né? Então, assim, muitas vezes, gente, presta atenção aqui, né, tia? Presta atenção.
Eu falo para as minhas amigas principalmente, porque aí já normalmente é uma conversa um pouco mais íntima, e recomendo que vocês passem para frente, porque funciona muito bem. Inclusive, passem essa mensagem para todo mundo, porque todo mundo precisa muito dela. A gente está com problemas sérios de conseguir ouvir os amigos, de conseguir ouvir os pares, os colegas, os liderados, né? Porque essa é uma das funções principais da liderança. Que fique claro, eu queria que estivesse piscando aqui assim, ó. Ouvir é uma das funções principais da liderança. Ouvir com atenção. Ouvir e realmente compreender o problema daquela pessoa, o que ela tá passando, o que aquilo significa para ela e não para você. E como que você, como líder, pode unir a solução do problema dela com a produtividade da empresa, se esse for o caso. Seja criativo. É estranho apontar com a mão esquerda. Tinha que apontar com a mão direita. Enfim, a questão é... Quando a gente não dá espaço pra pessoa falar, sem pressa, sem querer dar solução pra pessoa, sem querer falar pra ela o que ela tem que fazer, enfim, como que ela tem que agir, o que ela tem que sentir. Gente, vocês já fizeram isso? Eu já fiz isso, todo mundo já fez isso. É horrível, depois que você faz, você fica pensando, ai, gente, não tinha que ter feito. A pessoa tá aqui te falando assim, é porque eu tô triste, aí você pega e fala assim, então, mas você tem que ficar feliz pra superar, pra ajudar a pessoa. Oi? Falar pra pessoa que ela tem que ficar feliz não vai ajudar ela a ficar feliz. Contar uma piada talvez ajude. E assim, tem que deixar a pessoa, tem que acolher esse sentimento da pessoa e deixar ela chegar nas conclusões dela sozinha. Acontece demais comigo, é um negócio muito engraçado, eu acho muito bom. Quando as pessoas me ligam ou me mandam áudio falando sobre o que elas estão sentindo, e elas começam a falar no meio da conversa, no meio que elas estão falando, elas mesmas já solucionam o problema delas, depois elas me agradecem por ajudar a solucionar o problema. Eu fico, oi? Eu não sei, não entendi. Mas eu fico feliz porque elas solucionaram o problema. E aí na minha vida louca eu acabo, na verdade, nem falando isso. E tem, sei lá, tem um mosquito por aqui e tá me deixando mais maluca do que o normal. Então essa live vai provavelmente ficar um tanto engraçada. Só que esse assunto é sério e talvez seja bacana que ele fique um pouco mais divertido. O que me preocupa hoje é a quantidade de pessoas que está guardando pra si as próprias emoções. Porque elas não encontram espaços pra falar. Fica feliz aí, serotonina entende. Dolinho garante. Você pode tentar dar um dolinho pra pessoa, né? Pode tentar dar um chocolate. Eu faço isso também, dou um brigadeiro, dou alguma coisa, né? É mais legal você dar um brigadeiro pra pessoa do que falar pra ela ficar feliz, gente. Entendeu? No meu caso, dá pudim, né? Dá pudim pra pessoa que ela fica feliz. Ou o bolo da minha irmã, tá? Eu vou deixar o telefone da minha irmã. Caso precise algum dia me animar, vocês podem ligar pra ela, falar, Andressa, faz um bolo lá pra sua irmã, que ela tá precisando. Que o bolo da minha irmã... Vocês têm noção, é uma alegria assim, ó, na forminha. Mas, enfim, o que me preocupa realmente, de verdade, é essa falta, essa ausência de espaço pra falar. E a gente tá com um problema sério sobre isso. Eu ia trazer um assunto totalmente diferente, então a minha intenção aqui, quando eu pensei em falar com vocês sobre diagnóstico, era falar sobre o diagnóstico empresarial, era falar sobre como é importante olhar para a situação atual, né? Olhar para a situação com verdade, com realidade, olhar para a situação com seriedade. Os empresários, eles precisam conseguir olhar a fotografia da empresa deles de forma dissociada, né? De forma distante emocionalmente. E pensar, ó, legal, tô devendo 100 mil? Isso não é um problema. A questão é, como é que eu vou fazer para solucionar essa questão? Ponto. Se a pessoa começar a olhar com sentimento demais, buscando um culpado, buscando a relação, quem que é, quem que fez, quem que não fez, problema nenhum se resolve desse jeito. E a gente acaba fazendo o contrário, a gente quebra o canal de união que faria com que a gente conseguisse solucionar esses problemas mais rápidos. No entanto, eu, no meio do caminho, mudei de ideia, porque assim, foram os últimos acontecimentos da última semana que pareciam que diziam assim, o tempo todo que tá faltando espaço de escuta. Existe a psicologia positiva, existe muita teoria interessante, comunicação não violenta, existe muita coisa bacana sobre isso.
E muitas vezes a gente não sabe muito bem como colocar isso em prática. E assim, são passos pequenos em direção a poucas coisas. Então, felizmente, não é muito complexo de entender, é mais trabalhoso. Por quê? Porque a gente tem que desconstruir um hábito, desconstruir um pensamento para conseguir construir outro. Então, sim, cansa. Sabe quando as pessoas falam assim, mas fulano fala tanto que eu canso de ouvir? Às vezes é porque fulano fala muito mesmo. No entanto, na maior parte das vezes é porque a gente não tem essa habilidade treinada. Então, tudo que você não tem treinado te cansa, né? E aí, por exemplo, a pessoa tá falando com você, ela tá contando, ela tá explicando, ela tá trazendo um sentimento, tentando dar nome pra isso. A gente tem dificuldade de dar nome pros nossos sentimentos. E outra coisa muito importante, sempre que você estiver ouvindo uma pessoa, acho que eu já falei isso, tô sendo repetitiva, mas é muito importante mesmo. Sempre que você ouvir uma pessoa falando coisas como eu sou ansiosa, ou eu sou tímido, ou eu sou, enfim, ciumento, sou ciumento é uma das coisas que eu mais detesto. A pessoa não é isso, nenhum ser humano né? Não é inerente à nossa identidade. Então, você pode estar ansiosa com uma determinada situação, ou estar com ciúmes de alguém ou de você, enfim, você pode estar algum sentimento, mas ser é uma coisa muito particular do ser humano e com certeza não é nenhum defeito. Nenhum ser humano é um defeito, tá? Porque imagina se você fosse a ansiedade, tipo assim, que é a réplica da ansiedade andando por aí. Então, não, você não é isso. E se a pessoa estiver falando e ela disser isso aí, você pode interromper, mas daí você interrompe rapidinho e continua deixando a pessoa falar. Quanto mais você treina essa habilidade, assim como todas as habilidades, melhor você fica nela. E as pessoas falam isso pra mim, falam assim, que você é uma excelente ouvinte, é porque é legal falar as coisas pra você, que você ouve. E eu não sou o gênio da lâmpada, eu não nasci com essa habilidade, eu apenas a treinei, até porque faz parte daquilo que eu trabalho. Recomendo e peço encarecidamente para vocês que vocês treinem. Treinem com seus amigos mais próximos, treinem com seus familiares. Mães, vou fazer um parênteses gigante aqui. Mães, se vocês querem que os seus filhos contem as coisas para vocês, parem de dar solução para os problemas deles. E deixe eles encontrarem a solução sozinhos. Apenas criem um espaço para que eles possam falar. Gente, é muito desagradável quando você chega para falar alguma coisa para alguém e a pessoa começa a te encher de solução. Especialmente se é pai e mãe, porque daí dá aquela sensação de que você não consegue resolver seus problemas sozinho, né? Que precisa do pai e da mãe. E é um negócio que, assim, é esquisito. Então faz com que a maior parte das pessoas não tenha essa relação bacana com os pais e não traga nada disso para ser discutido e guarde tudo isso para si. Em tempos de pandemia, a gente vê cada vez mais as pessoas guardando tudo isso, as pessoas com problemas de diálogo, porque elas não conseguem nem sair. Então, assim, sabe aquele teu amigo que tá reclamando que não tem balada? Então, muito provavelmente, ele está sentindo a ausência de algum tipo de forma de colocar para fora aquilo que ele tá guardando. Então, assim, não adianta mandar a pessoa meditar, tipo, simplesmente, né? Medita aí. Tem que conversar com essa pessoa, entender se ela tá guardando alguma coisa que não tá legal e por isso que ela não tá conseguindo conviver com ela mesma. E, bom, sim, nós temos a vida cada vez mais corrida, tá cada vez mais difícil, mas se a gente fizer um pouquinho um pelo outro, eu tenho certeza que a gente chega lá. Às vezes, e aí eu vou falar por mim aqui, agora é bem pessoal, gente. Às vezes a gente não liga pras pessoas, tipo, eu que não ligo pras pessoas. Mas se as pessoas me ligam, eu recebo com muito amor e carinho, a menos que eu esteja dormindo, que eu sou uma pessoa que durmo bastante, mas eu retorno, prometo. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto bastante de oferecer esse espaço, então faço isso sempre que eu posso. Gosto de criar esse grupo de discussão porque eu sei o quanto é importante. Porque eu sei quantos milhões de problemas empresariais a gente olha e pensa, essa empresa não tem problemas. Existe um problema de relação entre os sócios, entre os pares, entre os líderes. Então, quando a gente treina líder mulher, a gente percebe que existe um conflito interno dessas mulheres. Elas querem dizer coisas, elas querem chorar, né? Porque é normal quando um homem grita.
Então aí a gente tem um problema na fábrica, tá tudo desabando, sei lá, alguém sofreu um acidente, sei lá o que aconteceu, o gerente sai gritando. Aí todo mundo pensa, tá estressado por causa do problema. Beleza. Aí a gerente é mulher, ela chora, aí é descompensada. Aí não tem inteligência emocional, manda pro treinamento de liderança, aí liga pra Larissa. Aí fala que é pra ligar pra Larissa porque a gerente tá descompensada. Gente, a mulher só chorou. E assim, a pessoa chora, vocês não têm noção do sentimento que é. Vocês não têm noção do sentimento que é chorar no trabalho. Você chora no trabalho pensando que você vai ser demitido. Porque chorou no trabalho, porque chorar não pode chorar. Então, isso tudo a gente vai guardando. Isso tudo a gente... Gente, de verdade, eu fiz treinamento de secretariado. E assim, no treinamento, as pessoas chegam a falam assim, ó... Na verdade, é uma tentativa incrível. Eu achei incrível que se falasse sobre isso. Só que é falado dessa forma, fala assim, ó, se vocês tiverem que chorar, chorem, né? Porque não dá pra ficar guardando. Vai pro banheiro e chora. Aí você fica, vai pro banheiro e chora. Tipo assim, por que o choro é tratado como se fosse a coisa mais absurda do mundo? Ai, meu coração. Eu tenho uma outra gatinha chorando aqui. E eu acho que elas querem ir pra Nárnia. Minhas 2 gatinhas acreditam firmemente que Nárnia existe. Então, quando o armário tá fechado, elas ficam tristes. E então, vamos tomar mais cuidado com isso, com o que a gente fala, com o quanto a gente escuta o outro, com o quanto a gente escuta nós mesmas, né? Com o quanto a gente tá conseguindo meditar. Essas pequenas coisas sobre a gente, sobre se você tá desconcentrado na meditação, se você tá dormindo mal, se você tá comendo mal, se você gostava de fazer exercício e parou, se você gostava de fazer uma coisa e parou. Todas essas pequenas coisas, elas falam sobre a gente. E quando você traz pra alguém, quando alguém te traz... Prestem atenção nesses pequenos detalhes, sabe? Brinquedo de detetive. Presta atenção nesses pequenos detalhes. Uma pessoa falando assim, nossa, faz tanto tempo que eu não leio um livro, adorava. Você fala, por que faz muito tempo que eu não leio um livro? De repente essa pessoa não tá legal, porque tem alguma coisa que ela gostava de fazer que ela não tá fazendo. E aí você pode, sei lá, chegar lá e, enfim, levar um jornal pra ela se empolgar e ler alguma coisa de novo. É delicado da nossa parte, sabe? E isso demonstra muita força. Existe nesses livros de estratégia, acho que chama 5 Anéis essa estratégia. Eles falam que assim, você escolhe o guerreiro pela gentileza do lado de fora. Porque os opostos, eles existem em todas as pessoas. Então, sempre que você encontrar com uma pessoa gentil em tempos de paz, aquela pessoa é firme em tempos de guerra. E sempre que você encontrar uma pessoa muito dura em tempos de paz, aquela pessoa é frágil em tempos de guerra. Porque os opostos existem. E aí é assim que você reconhece a força das pessoas. Bem interessante. Vamos lá ver aqui. Gente, eu fiquei falando loucamente, tava adorando ver vocês aqui. Já vi uma demissão ao vivo na minha empresa numa reunião porque a gerente financeira chorou. Gente, eu tenho vontade de chorar aqui. É que eu tô tão cheia da raiva, acho que eu tô trabalhando na raiva hoje que não tô conseguindo nem chorar aqui, mas é o tipo de notícia que parte meu coração. Porque assim, eu sei que se fosse um homem que desse um tapa na mesa e falasse que essa merda não funciona, não sei o que, bababá, não sei o que, e saísse da reunião... Ai, gente, meus problemas técnicos voltaram aqui. Ele ia ser tratado como bonzão e, enfim, sei lá. De verdade, assim, é um negócio que... Eu não sei nem falar, que me incomoda demais. Geralmente uma líder, quando chora, é considerada uma líder sensível e fraca, sem impulso firme pra liderar. É outra coisa que a gente ouve, meu senhor. O dono da empresa disse, minha empresa não é consultório de psicologia, pega suas coisas e vai embora. Cara, é muito triste, gente. Pedi demissão no dia seguinte. Então, olha só, posicionamento. É exatamente isso. Assim, na verdade, se eu for falar agora, é muito superficial o que eu vou dizer, mas normalmente o comportamento que irrita na outra pessoa é aquilo que você não integrou em você mesmo. Então, os homens, eles têm essa dificuldade de lidar com o choro das mulheres, digamos assim, e as mulheres a dificuldade de lidar com essa raiva, com esse rompante dos homens, porque eles não dialogam, né?
Com muita frequência, as mulheres não dialogam com o seu masculino, os homens não dialogam com o seu feminino. As coisas não são naturais na nossa sociedade, né? É uma sociedade curiosa. Nós temos evoluído aí em tantas coisas e talvez seja por isso que eu bato tanto nessa tecla. Se a gente não começar a juntar esses dois mundos e deixar eles continuarem andando separados, a gente vai desenvolvendo tecnologia, a tecnologia não sabe nem para que é essa tecnologia e continua aí estranho. Continua estranho ver uma pessoa chorar, continua estranho, sabe? Daí demite uma pessoa que chorou, pleno século XXI, e não faz nenhum sentido. Então, assim, quanto tempo que a gente fala em inteligência emocional? Tem gente que conversa comigo e fala assim, que isso é novidade. Que novidade, gente? Só eu estudo isso desde os 12 anos de idade, faz 17 anos que eu estudo inteligência emocional. É tempo demais. Então, é um tempo assim, o negócio é da década de 80. Eu critico a inteligência emocional, que eu falo que a teoria é antiga. Então, assim, tá aí. Aristóteles falava, entendeu? Platão praticamente escreveu a inteligência emocional. Aí depois os americanos pegaram uns pedacinhos aí, cada um criou seu próprio livro pra todo mundo ficar famoso. Mas, assim, tá aí, e a gente escolhe ignorar porque é difícil ver, porque dói na gente ver. E muitas vezes a gente tem problemas em ouvir o outro, em ouvir a história do outro, porque a gente tá sequestrando essa história e tá vendo ali aquilo que acontece com a gente e tudo mais. Cara, aproveita. Gente, é muito, muito precioso. Vocês não têm noção do tanto de insights que eu tenho sobre a minha própria vida ou sobre situações que acontecem comigo cada vez que eu escuto uma pessoa falar de outra. Porque ela não tá falando de você, então assim, você tem ali aquele momento que dá pra fazer uma reflexão sobre se você não agiu dessa forma em algum momento e poderia rever isso porque machuca as pessoas de alguma forma. Então, se a gente se esforçar, a gente com certeza consegue construir comportamentos melhores uns pros outros. E ter esse posicionamento, sim, ter esse posicionamento de falar assim, olha, essa empresa não age de acordo com os meus valores. Lembram da live de valores, da live de AKS? Acho que foi a segunda live que a gente fez, né? Então, cara, uma empresa que age dessa forma, é uma empresa que tá fadada a ter problemas e lidar com esses problemas, porque os problemas, eles são essa questão, assim, essa questão mal resolvida, né? Uma questão que tá ali chamando, tem que olhar pra isso aqui porque precisa resolver. Eu não quero me estender muito mais aqui, porque eu também não sei nem que horas são e daqui a pouco o Insta me derruba. Mas essa mensagem de hoje, por mais que ela tenha ficado muito diferente daquilo que eu imaginei, eu espero que ela tenha sido de alguma forma importante para vocês, instrutiva, que eu tenha conseguido passar um pouco daquilo que a gente faz como técnica, para que vocês possam treinar uns com os outros, com os colegas de trabalho e começando a construir uma cultura organizacional mais colaborativa, mais respeitosa. Gente, tudo isso tem a ver muito com respeito. Vocês não têm noção, a quantidade de vezes, é tão engraçado, que eu converso com pessoas que estão num relacionamento abusivo, num relacionamento ruim. E assim, eu não falo para as pessoas terminarem. É um posicionamento meu. Eu falo assim, depende, você quer ficar com a pessoa ou não quer? Porque é uma questão de comportamento. E a pessoa fica tão surpresa que eu não dei uma ordem direta para ela terminar o relacionamento, que ela para pra pensar. E aí, com muita frequência, ela fala pra mim assim, não, mas eu quero terminar. Eu quero minha paz de volta, esse relacionamento não tá me fazendo bem. Eu não disse isso pra ela chegou nessa conclusão sozinha. E isso é muito mágico, é muito bacana quando isso acontece, de verdade. Então, tenham paciência uns com os outros. É isso que significa amar ao próximo como a ti mesmo. E não se esqueça de você, né? Então, não se esqueça de ter seu tempo também pra se olhar e pra se cuidar. E lembrem-se que vocês não estão sozinhos. Nunca estiveram, tem sempre gente ao redor. Gente, eu recebo mensagem às vezes. Hoje eu recebi uma mensagem de um amigo meu que eu não vejo há uns 2 anos. E sei lá, acho que ele sentiu que eu tava precisando conversar e me ligou. A gente tem essa conexão com as pessoas. Então não tenham medo e distribuam atenções e saibam que quando vocês precisarem, outras pessoas estarão do lado de vocês. Essa empresa faliu. É o que eu falo pra vocês sobre diagnóstico. A gente que trabalha com foresight, né, com previsão de cenário futuro, a gente sabe. A empresa tem esse tipo de comportamento, gente, não... Se a pessoa não estiver disposta a mudar, não tem nada que você possa fazer.
não vai magicamente se tornar a nova Apple. Pelo comportamento do dono. Porque isso evidencia muita coisa, né? Evidencia uma pessoa que não sabe lidar com essas emoções. Nossa, é uma escola de teatro, meu Deus. É muito engraçado, né? As coisas nos surpreendem. Eu já vi dos dois lados, assim. Eu já tive chefes surpreendentes, poucos, eu nunca tive muitos chefes, mas já tive chefes surpreendentes. Eu já tive chefes, inclusive, gentis a ponto de agradecer que você tenha feito uma pequena coisa, sabe? Assim, a pessoa notar que você fez uma pequena coisa pra tentar deixá-la mais alegre e tal. E eu achava isso incrível, assim, é realmente olhar para as pessoas e aceitar essas pessoas como elas são. O eu vejo você, né? Assim, o reparar de verdade, olhando para a pessoa, respeitando a pessoa como ela é e amando a pessoa como ela é. Esses dias eu vi, tava correndo aí nesses memes, nem sei onde é que eu vi, gente, que tá tanta loucura. Um negócio que dizia assim, que um operário ficou preso no freezer de uma fábrica, sei lá, e aí ele achou que ele ia morrer, né, porque, tipo, ninguém ouvia nada, e aí começou a ficar de noite, até que a porta abriu, assim, quando ele tava quase desmaiando, era o porteiro. Aí perguntaram pro porteiro o que ele tava fazendo ali, ele foi abrir a porta do freezer, e ele respondeu, ele falou assim, esse rapaz é uma das poucas pessoas que me dá bom dia quando chega e boa noite quando ele vai embora. E ele me deu bom dia hoje e eu percebi que ele não me deu boa noite, então eu vim procurá-lo. E eu não sei se isso é verdade ou não, e que não seja, eu acho que ainda assim serve de lição que as pessoas existem, né? E enxergá-las é um ato de muito amor e faz com que a gente saiba que uns olham pelos outros. Eu acho que muitas vezes a gente... Assim, se você acolhe, saiba que existem pessoas que também acolhem. Então, jamais sofram sozinhos, sem nunca pedir ajuda, sem achar que ninguém no mundo entende. Alguém no mundo entende. Então, se ao seu redor as pessoas não estão entendendo, busque outras pessoas, busque uma forma de falar sobre aquilo, busque sem cessar. Uma hora você encontra essas pessoas, eu prometo, ok? Então, essa é a mensagem de hoje. Amo muito vocês e não deixe de entrar no grupo do Telegram, que tem muito a ver aqui com o que a gente fala sobre essa conexão. Então eu tenho colocado um material legal lá e a gente vai sempre trocando essas experiências. Então ainda tá aberto lá pra gente conversar, ok? Beijos pra vocês e até amanhã!